Nessa aula, vamos tratar os principais aspectos do ativo imobilizado trazidos ali pelo CPC 27, que é o CPC específico para esse tipo de ativo. Mas antes de adentrarmos ao assunto, é importante dizer que, ao longo da vida de uma empresa, ela realiza diversas transações, né? Ela adquire bens, contrai dívidas, enfim. E esses atos, né, eles devem ser contabilizados de forma correta. Aí o que pode acontecer? Uma empresa ela pode adquirir um imóvel, e esse imóvel ele está sendo adquirido para funcionar a fábrica da empresa, ou o escritório da empresa, ou até mesmo ela pode adquirir um imóvel que não tem nada a ver com as suas atividades operacionais, e sim, ele está adquirindo com a intenção de oferir rendas, né, de aluguéis, ou está adquirindo para valorizar capital e no futuro ela ter ganhos de capital com a venda desse imóvel, enfim. A depender da intenção, a contabilização é diferente. Então, quando eu adquiro esse imóvel com a intenção de utilizar na minha produção, no fornecimento de mercadoria ou para fins administrativos, isso daí eu vou contabilizar como imobilizado. Mas quando a minha intenção é puramente alugar, eu devo contabilizar isso daí em propriedade para investimento, atendendo ali o CPC 28. Porém, o CPC 27, ele traz esse item aqui, né, como definição de ativo imobilizado: aluguéis a outros. Então, eu posso adquirir um bem e esse bem ele pode ser classificado como ativo imobilizado, mesmo que ele seja alugado a outras pessoas. Como assim? Isso não seria uma propriedade para investimento? Nesse caso, se essa atividade, né, de alugar esse imóvel a outros estiver ligada com a atividade operacional da empresa, com a atividade fim da empresa, isso daí pode sim ser classificado como imobilizado. Portanto, a definição de ativo imobilizado, acima de tudo, é um bem tangível que ele é adquirido para uso na produção ou fornecimento de mercadoria, para aluguéis a outros ou para fins administrativos, e ainda eu espero utilizar esse bem por pelo menos um período, ok? O reconhecimento de um ativo imobilizado, ele deve, antes de tudo, atender às definições de ativo. Quais são elas? Ser agregados de benefícios econômicos para a entidade, e ele tem que ser mensurável com confiabilidade. Se eu não consigo mensurar o custo dele de forma confiável, eu não posso reconhecer nem como ativo, tampouco como imobilizado. E, logicamente, ele deve atender às definições de ativo imobilizado, essas definições que eu falei primeiramente aqui no início da aula. Outra coisa que é importante ressaltar é que o bem não precisa pertencer à entidade para que ele seja contabilizado como um imobilizado. É necessário que a entidade tenha o controle desse bem e que ela seja detentora dos benefícios e riscos advindos desse ativo. Então, eu tenho um controle, eu restringo o acesso desses bens a terceiros. Todo e qualquer benefício econômico que venha a surgir, esses benefícios serão meus, e se houver algum risco, algum ônus, esse ônus será meu. Então, se eu atendo esses requisitos, mesmo que esse bem não me pertença, eu contabilizo ele lá no meu imobilizado. O custo de um bem, né, eu falei lá em cima que o custo tem que ser mensurável com confiabilidade para atender a definição de ativo. Então, o que seria o custo desse bem? Vai englobar o custo de um ativo imobilizado, o preço que foi pago por ele, aí lembrando que é o valor à vista, mesmo que eu tenha comprado ele parcelado, eu vou contabilizar no imobilizado o valor que eu pagaria se ele fosse à vista, mais os impostos de importação, mais os impostos não recuperáveis. Depois de deduzidos os descontos comerciais e os abatimentos. Depois que eu deduzo, eu pego esses valores aí e eles seriam o cômputo do meu custo.
E acrescentaria também qualquer outro custo que fosse diretamente atribuível para colocar aquele bem no local e condições de uso. Então, eu estou comprando uma máquina que ela precisa ser instalada para que ela esteja em condições de uso. Então, a mão de obra da instalação eu também vou somar ao custo do bem. Ele vai ser contabilizado ali no meu ativo imobilizado. São exemplos desses custos também, os fretes, né? Eu paguei o frete para que aquele bem estivesse ali na minha empresa. Vai entrar também o valor da instalação, os testes para verificar se o bem está funcionando da forma pretendida. Enfim, o CPC ele traz alguns exemplos aí de valores que compõem esses custos que são diretamente atribuíveis. E também a estimativa inicial dos custos de desmontagem e restauração do local. Então, se esse valor ele é significativo, se eu faço uma estimativa de que no final da vida útil dele eu vou precisar desinstalar e deixar aquele local da forma como eu encontrei, se eu tiver que restaurar aquele local, eu tenho que fazer uma estimativa inicial e esse valor ele vai compor também o custo do meu ativo imobilizado. A mensuração subsequente, ela vai se dar a partir da depreciação e do teste de imparidade. O CPC 27 ele traz 3 métodos de depreciação. O primeiro deles é o linear ou de cotas constantes, que consiste em pegar aquele custo que eu computei lá atrás, subtrair dele o valor residual e a esse valor, que seria o valor depreciável, eu dividiria ali pelo tempo de vida útil estimado. Então, eu teria o valor anual da depreciação. Todo ano eu depreciaria ali esse valor. O método dos saldos decrescentes consiste em eu somar os dígitos, por exemplo, um bem tem vida útil de 5 anos, então eu vou somar aí esses dígitos, são 5, eu vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, vai dar igual a 15. Se eu sei que esse bem tem um prazo de vida útil de 5 anos, eu pego esse 5, divido pelas somas dos dígitos, que é 15, e multiplico pelo valor do custo. Esse valor sem já retirado o valor residual. Então, eu faço isso no primeiro ano. No segundo ano, eu vou ter 4 anos para depreciar, já que eu já depreciei um ano no ano passado. Então, eu pego 4, divido pela soma dos dígitos e multiplico pelo custo. No terceiro ano, eu só tenho 3 anos para depreciar, eu pego 3, divido pela soma dos dígitos e multiplico pelo custo. Fazendo isso, eu vou ter depreciações maiores no início da vida útil daquele bem e menores no final. Por isso que a gente chama de saldos decrescentes, o método dos saldos decrescentes. E o método das unidades produzidas consiste em, primeiramente, eu verifico qual é a capacidade máxima de produção, por exemplo, de uma máquina. Aí esse valor eu guardo. Aí o que eu faço? Eu vejo ali no primeiro ano quantas unidades eu produzi. Eu pego esse valor, pego as unidades produzidas no ano, divido pelo total da capacidade que ela tem de produzir e multiplico pelo valor do custo desse bem. Lembrando que eu sempre vou pegar o valor, o custo dele menos o valor residual. O valor que der é o valor que eu vou depreciar naquele ano. No segundo ano eu faço a mesma coisa. Unidades produzidas, dividido pela capacidade máxima de produção, multiplico pelo valor do custo e assim eu vou encontrando a depreciação de cada ano. O teste de imparidade, ele consiste em eu verificar se aquele bem ele não está registrado no balanço por um valor acima do seu valor recuperável. Para isso, eu tenho que encontrar o valor em uso e encontrar o valor justo líquido de despesas de vendas. Depois, eu vou preparar uma aula para falar somente disso. Mas o valor recuperável vai ser o maior valor entre esses dois valores que eu falei. Encontrei o valor recuperável, né? O maior valor entre o valor em uso e o valor justo líquido de despesa de vendas, eu comparo com o valor contábil. Se o valor contábil estiver acima do valor recuperável, eu vou ter que reconhecer uma perda justamente no valor dessa diferença, que está maior. Reconhecendo essa perda, eu trago o valor contábil ao seu valor recuperável. Tanto o método, quanto a vida útil desse bem, quanto o valor residual, eles devem ser revisados pelo menos uma vez em cada período.
E por fim, um ativo imobilizado, ele vai ser baixado quando ele não mais satisfizer as definições de ativo, né? Por exemplo, quando ele não conseguir mais trazer para a empresa benefícios econômicos, ou se por algum motivo eu não consigo mais mensurar o valor do seu custo com confiabilidade, ou até mesmo se a empresa decidiu vender aquele bem. Então, logicamente, ele vai ter que sair do meu balanço patrimonial e eu terei que fazer a baixa desse ativo. Aí numa aula posterior, eu também vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz esse lançamento da baixa de um ativo imobilizado. É isso. Até mais.